Bom, mais uma vez, então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. É uma tarde muito especial para a gente, uma tarde muito importante também para Tapera. Não é uma grande honra estar aqui com o Luiz Rufato, aí, um escritor que a gente admira muito, gosta muito, enfim, premiadíssimo, acho que dispensa mais introduções nesse sentido, mas para Tapera, que é uma pequena livraria, um pequeno espaço, é sempre um marco, assim, muito legal poder te receber aqui. A gente agradece muito o fato por ter aceitado e por ter vindo aqui conversar com o público por ocasião do lançamento dessa coletânea de histórias, né? A Cidade Dorme, publicada pela Companhia das Letras. Então, a gente está muito feliz de ter aqui você conosco. Realmente é uma honra, assim, é muito legal. Obrigado. E a ideia, pessoal, é a gente ter uma conversa. O Rufato vai falar umas palavras sobre a obra dele e depois, eventualmente, a gente tem um bate-papo aqui, informal, amigável. E muito obrigado aí, Rufato, pela presença. Imagina, obrigado a vocês. Assim, sábado à tarde, né? A gente está aqui, um monte de gente bebendo ali embaixo e tal, tá tudo bem, mas a gente aqui conversando sobre literatura, né? Enfim. Bom, eu vou, na verdade, a gente não tinha combinado nada, eu vou falar algumas coisas aqui a respeito desse livro. E aí, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco sobre outras coisas. Mas antes ainda de falar sobre o livro, eu só queria lembrar que nós estamos passando um momento eu acho um momento bastante complexo no Brasil hoje, e é bom a gente ter isso em mira, porque eu acredito que as pessoas que ainda de alguma maneira se dispõem no sábado à tarde sair de casa para falar sobre literatura, mais ou menos são as mesmas pessoas que podem fazer algum tipo de resistência a esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que, embora sejamos poucos, né, eu acho que a gente pode fazer a diferença. Muito bem. Esse livro, A Cidade Dorme, ele é uma coletânea de 20 narrativas que eu escrevi ao longo desde 2001 até o ano passado. O último texto foi terminado ano passado, 2017. E, então, de alguma maneira, ele preenche uma trajetória completa do meu trabalho até agora. Que 2001 foi o ano que eu lancei Eles Eram Muitos Cavalos, que é o livro que me deu algum tipo de projeção. E o ano passado, enfim, terminando de 2017. E, de alguma maneira, acho que mais ou menos cada história, ou alguns conjuntos de história, eles acabam conversando com os livros que eu fui publicando ao longo desses anos. Como eu reescrevo e relanço meus livros com muita frequência, as pessoas acham, nossa, você escreve um livro por ano, né? E aí eu lembro sempre que na verdade eu tenho só, vou contar, acho que são 8 livros publicados até hoje, é muito pouco na carreira. Tenho 15, 16, 17 anos, 17 anos de carreira, então praticamente é um livro a cada 2 anos. Eles Eram Muitos Cavalos de 2001, depois eu publiquei De Mim Já Nem Se Lembra, depois estive em Lisboa, Lembrei de Você, O Inferno Provisório, Flores Artificiais, são 5. Um livro de poemas chamado As Máscaras Singulares, são 6. Minha Primeira Vez, 7. E esse livro... O Sapo Luiz, 8. Então, esse é o 9º livro que eu estou publicando. Então, portanto, é pouco até para esse momento todo. Bom, esse livro, de alguma maneira, reúne... Eu acho que ele tem um conceito que eu tentei, pelo menos eu tentei que ele tivesse um conceito, e não necessariamente os leitores precisam de lê-lo com esse conceito, mas ele nasce de um lugar específico, ou seja, de um espaço específico, que é
Cataguases, minha cidade natal. Nossa, não, você não é de Cataguases, eu ia falar exatamente isso, que o Zé não é de Cataguases, ele é um falso cataguasense. Mas é onde eu nasci, então, esse livro nasce, então, espacialmente em Cataguases e caminha em direção a São Paulo e depois para um lugar indefinido. E, temporalmente, também, ele tem esse conceito do tempo, que ele nasce na década de 60, mais ou menos a primeira história da década de 60, caminha em direção ao século XXI e também termina num lugar, num espaço que não é bem definido. Então, ele tem um conceito, que é este de tempo e espaço. Eu gosto sempre de trabalhar com conceito nos livros, e ele, de alguma maneira, então, ele conversa um pouco com a história brasileira da partir da década de 60, passando pelo deslocamento das pequenas cidades para as grandes cidades da década de 60, 70, passando pela ditadura militar, que muita gente agora acha que nem existiu no Brasil, né, mas existiu. Por mais estranho que pareça, existiu mesmo. Então, tem histórias que se passam na ditadura, que discutem a ditadura militar. Depois tem algumas histórias que se passam contemporaneamente em São Paulo, inclusive falando de personagens que normalmente também não estão na literatura, e depois eles caminham numa direção de um lugar, um tempo meio indefinido, até terminar na última história, que é uma quase novela, chamada Alegria, que é algo que eu mesmo não sei definir bem o que é aquilo, não. Não sei se a Rita já leu o livro todo, mas se você falar, você tem que falar, eu não sei o que é aquilo, não. Bom, mas enfim, o livro é isso, Cidade Dorme tem esse conceito, mais ou menos, caminha na direção dessas histórias, e então, muito melhor do que eu ficar falando um monte de bobagem aqui, que de repente nem tem interesse para vocês, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Rita, você quer que eu perguntar alguma coisa? Então, por favor, você viu, ela chegou por último. Como é que é a história lá? Chegou por último, já quer sentar na janelinha, não é isso? Então tá. Pois é. Alô? Vai ter um microfone para você. Na verdade, eu contrato a Rita assim para ela fazer perguntas, sabe? Então, aí ela chega mais tarde, depois a gente paga ela. Parece. Desculpa o atraso, querido. Bom, você sabe que eu sou sua fã. Eu admiro a fala do Rufato, a obra dele. Eu conheço toda a obra dele. Vivo levando ele para a universidade onde eu dou aula. Ele é bastante generoso, sempre comparece. Nós adotamos o livro dele, Eles Eram Muitos Cavalos, em português e inglês. E ele foi lá bater um papo com a gente. Mas eu bati o papo só em português, tá? Foi. E eu admiro muito a sua fala. Eu trabalho com os meus alunos o seu discurso da Feira de Frankfurt. Eles todos, desde que você fez, ele está no YouTube. Quem não viu, preste atenção. É um discurso fascinante. E é engraçado porque eu passo ele em sala de aula e os alunos aplaudem você. Eu digo, gente, ele não está aqui ainda, mas é... E essa semana, uma aluna minha, negra, da periferia, assim que acabou, eles bateram palma e ela disse assim, professora, eu entendi tudo o que ele disse. Não teve nenhuma palavra que ele disse ali que eu não entendi. Falei, a ideia é justamente essa. Agora, voltando aí para a questão da pergunta, você dedica, cada conto desse livro é dedicado a um escritor, né, Donizete Galvão, está ali, uma homenagem bastante justa. E, primeiro, por que esse momento de dedicar a essas pessoas? E esse título, né, me intriga muito o título. Aquele lá, sabe com quem você está falando, é um título fascinante também. Então, essa questão, por que você resolveu, né, fazer essa dedicatória aí dos contos? Para cada conto você dedica a alguém. Por que esse título, da Cidade Dorme, né? O que te fez escolher esse título? E parabéns por esse belo livro. Eu disse para você por e-mail, ele é belamente melancólico. Bom, primeiro, sim, que todos os contos são dedicados, sim, mas não para escritores, para amigos.
E, eventualmente, são escritores. Eu não gosto de escritor, não. Eu acho um escritor muito chato. Então, assim, é verdade, é muito chato. Então, assim, se tem ali alguns que são também escritores, mas é um acidente. Na verdade, são amigos, antes de mais nada. Quando eu estava... o último livro que eu tinha publicado inédito era em 2014. E em 2014... deixa eu entrar aqui. Olha lá. Em 2014, eu publiquei o Flores Artificiais. Acho que tem lugar aqui ainda, não tem? Tem. Nossa, vai ficar aqui em frente, né? Pois é. É que fica assim, muito... Tá. Bom, então, em 2014 eu tinha publicado o Flores Artificiais. E de 2014 até 2017, ou seja, eram 3 anos que eu não publicava nada. Nesse intervalo, eu relancei o De Mim Já Nem Se Lembra e relancei o Inferno Provisório. Mas inédito mesmo não tinha nada. Então, eu senti a necessidade de colocar um outro livro no mercado, porque, assim, infelizmente, eu vivo de literatura, né? E se você não está presente, você acaba sendo esquecido mesmo, né? Então, eu senti necessidade de publicar um novo livro. E eu comecei a ver o que eu tinha na gaveta, e aí eu comecei a ver que eu tinha lá uma série de contos que tinham sido publicados ao longo desses anos todos, alguns no Brasil, outros no exterior, praticamente todos eles tinham sido publicados, e uma boa parte deles foram publicados no exterior. E então eu comecei a falar, vou olhar isso aqui que tem. E aí eu comecei a ver, eu tenho essa péssima mania de quando eu pego nos meus textos, eu começo a reescrever tudo, né? E aí eu comecei a rever tudo, e eu comecei a perceber que cada um daqueles textos, de alguma maneira, ele conversava com um amigo meu. E por isso que eu digo que não são escritores, a escritor é muito chato, assim, são amigos. E aí eu comecei a falar, poxa, então eu acho que eu tenho que, de alguma maneira, dedicar esses contos a essas pessoas. E aí eu fui descobrindo, por exemplo, Donizete, uma figura, um poeta magnífico, mas, antes de tudo, uma pessoa humana maravilhosa. E aquela história que tem ali tinha tudo a ver com ele, né? Eu acho que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia falar, nossa, é como se tivesse escrito para mim. Outro dia eu recebi uma mensagem do Gustavo Anteza, que tem um dos contos escrito que está dedicado a ele. Ele falou, cara, como é que você me conhece tão bem assim? Porque aquela história lá não tem a ver com ele, evidentemente, e não foi inspirada nele absolutamente, mas ela foi dedicada a ele. Por quê? Porque, de alguma maneira, aquela trajetória, naquele momento específico, aconteceu com ele. E ele falou, nossa, e você estava... Eu me vi ali e falei, ninguém me conhece tão bem quanto você. E, na verdade, não é isso, né? E então foi isso. E é o Cidade Dorme. Por que ele chama Cidade Dorme? Porque, apesar das... Pelo menos para mim, nunca, quando a cidade está dormindo, você fala, mas quando a cidade está dormindo, está tudo tranquilo, né? Para mim foi sempre o contrário, né? Lá em Cataguases, José não lembra não, porque nessa época ele morava em... Onde você morava? Em Santana do Deserto, olha que bonito o nome, né? Mas se houver, Cataguases é uma cidade muito tranquila, mas se houvesse, por exemplo, algum roubo, as coisas aconteciam à noite, né? Ou quando a gente saía, por exemplo, de casa e chegava tarde de casa, assim, a escuridão ameaçava. Então, para mim, essa história de A Cidade Dorme nunca foi A Cidade Dorme tranquila, pelo contrário, é onde acontecem as coisas e a gente não vê. Então, ela sempre foi a ideia sempre foi de meio ameaçadora, meio assim. E eu acho que foi muito feliz. Eu sou chatíssimo com meus livros. Normalmente, assim, as capas dos meus livros, assim, eles mandam para mim, algumas das capas foram 16 capas que eu recusei. Essa capa, incrivelmente, a primeira vez que mandaram exatamente essa capa, eu falei, olha, está aprovada. Porque a foto, que é do Cristiano Mascaro, ela consegue tão claramente
assim, sintetizar o que eu penso a respeito do livro, que eu falei, não tenho nada que fazer, pode estar bom, já está aprovada. Então é isso, por isso que eu usei. É que ele está gravando, aí ele precisa que você fale no microfone. Eu levei o Milton Ratum com a obra Os Dois Irmãos várias vezes lá conversar com eles. E eu fiz um pedido para o Milton e vim também em nome dos meus alunos, tem uns aqui que vieram, estão aqui comigo. É o seguinte, o que eu pedi para o Milton Ratum, Luiz, é que os livros também tivessem uma edição de bolso. Meus alunos, eles são alunos da periferia, aliás, são trabalhadores que estudam, né? E quando o Milton foi a penúltima vez, eu pedi isso para ele, e ele acatou o pedido e disse que os alunos de Manaus também estavam pedindo isso. Então, eu vim fazer esse pedido para você, que você falasse com a Companhia das Letras e que ela lançasse esse livro também de bolso, tá? Eu não tenho nenhum prestígio da Companhia das Letras, pode ter certeza disso. Nenhum, zero. Eu tenho uma pergunta para você, Luiz. Eu sou o Carlos Lotto, sou arte educador. Eu também trabalho com oficinas de leitura no ABC, sou de Santo André. Em Diadema, São Bernardo e Santo André, eu li o seu discurso de Frankfurt muitas vezes e é sempre comovente, tem um efeito absurdo nas pessoas. E eu queria te perguntar o que você acrescentaria hoje se você fosse convidado para abrir uma nova feira de livro. O discurso é maravilhoso, é uma análise do Brasil profunda e verdadeira e muito corajosa, que descortina muitos assuntos que a gente não comenta, que os professores não citam, e ele é uma aula transdisciplinar de muitas coisas. O que você acrescentaria hoje? Não, primeiro que eu não seria chamado novamente para fazer, né? Então já começa por aí. Eu não sei, é engraçado porque assim, eu quando digo isso, quase ninguém acredita. Eu, quando eu estava escrevendo aquele discurso, eu não havia mostrado para ninguém, até mostrar para... Assim, antes, a única pessoa que leu aquele discurso, duas pessoas, aliás, 3 pessoas leram aquele discurso antes de eu pronunciá-lo. Primeiro foi, na época eu tinha uma namorada, e eu mostrei para ela, ela ficou assim... Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, nossa, mas isso vai te dar problema. Aí eu fiquei preocupado, não comigo, com a minha filha. Eu mostrei para a Helena, falei, Helena, isso aqui pode me dar problema. Então, se você disser que não vou fazer desse jeito, mas se você disser que sim, eu vou fazer. Aí ela leu, eu falei, não, pai, imagina, não vai dar problema nenhum para mim, isso eu não estou preocupado com isso. Aí sim, aí eu submeti a terceira pessoa, que foi o Antônio, né, o Antônio Martinelli, que, aliás, a quem eu dedico esse livro, e ele também falou, olha, isso vai dar problema para nós. Ele falou, não, mas olha, vamos lá. Só que, curioso, é isso que é o outro lado que eu acho estranho, que é o seguinte, eu nunca imaginei que as pessoas não fossem concordar com o que está escrito lá. Juro, pode ser ingenuidade minha, pode ser. Mas eu achei assim que quando eu terminasse, as pessoas falaram, nossa, é exatamente isso. E para minha surpresa, foi exatamente o contrário, que não foi exatamente o contrário, mas foi muito, assim, digamos, a reação foi muito estranha, né? Eu sempre me lembro, além de algumas pessoas terem me ameaçado fisicamente, o Instituto, como é que chama? Plínio Corrêa de Oliveira, o discurso foi feito no finalzinho da tarde de um dia, né, e no dia seguinte, então, que abria efetivamente a feira para o público. E no dia seguinte de manhã, já estavam lá os militantes da TFP com um contradiscurso em inglês e alemão, e inclusive as pessoas que num perfeito no alemão e num perfeito inglês, fazendo assim, bastante pesado para cima de mim. E colegas, incrivelmente colegas, escritores, inclusive um deles chegou a escreveu num blog dele lá, se é isso que dá deixar o filho do pipoqueiro e da lavadeira falar em nome do Brasil. Isso um colega escritor,
né? Então, para mim, sempre foi muito estranho essas reações. Na época, depois de Frankfurt, eu viajei uns 30 dias ainda para a Alemanha, eu estava publicando um livro na época, então eu fui e só voltei depois. E quando eu cheguei, eu vi o tamanho do problema. Eu não tinha noção mesmo do que tinha acontecido. Mas voltando especificamente à questão, você sabe que 2013, quer dizer, o diagnóstico de 2013, que não era de 2013, era um diagnóstico da nossa história, né? Infelizmente, assim, eu não acho que tenha nada a retirar dali. Eu acho que, pelo contrário, a situação de 2013 para cá piorou drasticamente, né? O assassinato da nossa vereadora lá no Rio de Janeiro mostra claramente a ousadia e o destemor, né? Obscurantistas têm aí hoje, estão fazendo, né? Então, assim, eu não sei se eu talvez assim só pintasse com tintas um pouco mais pesadas e retirasse talvez um rápido, nem é um elogio, mas uma rápida digressão que eu faço ali a respeito de algumas. Tem num pequeno momento lá que eu falo que nós tínhamos avançado em algumas questões, né? E naquele momento parecia realmente que nós estávamos avançando em umas pequenas questões. Talvez hoje, passado esses 5 anos, talvez eu retirasse só essa menção aos nossos pequenos avanços, porque o governo do Michel Temer, até esses pequenos e minúsculos avanços que havia tido, ele retirou. Então, talvez fosse só isso. Mas não corro mais o risco, né, porque não vou nunca mais ser chamado para absolutamente nada, com certeza. Infelizmente, né, que eu penso assim, infelizmente, porque isso demonstra que quem está no poder e quem vai se perpetuar no poder durante muito tempo ainda não tem interesse nessas coisas, né? O fato, a maioria dessas histórias passam em Cataguases. E você ficou um longo tempo escrevendo nessa temática da pequena cidade do interior. E aí tem o Estive em Lisboa, eu lembrei de você, que você emigra. E queria que você falasse um pouco da reação dos portugueses em relação a esse livro, porque já mudaram o título, que aí virou Estive em Lisboa e Lembrei-me de Ti, né? Lembrei-me de Ti. Lembrei-me de Ti. Como é que o público português leu esse mineirês seu? Então, o Estive em Lisboa é um livro, é um livro que foi encomendado, né, na época, deve ter sido 2007, uma produtora, que é a RTF, então é RTF, uma produtora de cinema, ela encomendou, na verdade, ela fez um projeto e encomendou a alguns escritores, né, não sei agora, acho que foram 25 escritores, um livro. A ideia era que na verdade, eles queriam argumentos para filmes, né, que não sei se eu não sou do cinema, não tenho nada a ver com cinema, mas a lamentação que havia na época, não sei se ainda é hoje, é que faltavam argumentos para cinema, bons argumentos para cinema. Então, esse cara teve uma ideia seguinte: olha, eu vou mandar alguns escritores para alguns lugares, alguns países, eles vão lá com a incumbência de escrever uma história de amor, né? E eu vou, então, me apropriar dessas histórias, e ainda pensando também que cada país desse podia fazer uma coprodução, né? A ideia era bastante ousada, né? Enfim, aí eu fui o primeiro escritor que eles procuraram, e me foi oferecido Paris, para ir para Paris, ficar em Paris e escrever uma história de amor em Paris. Eu falei, mas de jeito nenhum. Não imagina, o Capial lá de Cataguases, fazer história. Não dá. Eu falei, olha, eu vou fazer uma contraproposta. Eu queria ir para um lugar onde eu pudesse ter brasileiros imigrantes. Aí, na época, esse cara um tanto quanto assim, nossa, coisa mais, né, chata isso, né, um imigrante brasileiro. Aí eu falei, depois eu vou falar para vocês onde. E aí eu comecei a pensar. Eu tinha 3 grandes possibilidades. A primeira possibilidade é trabalhar com decassegues. Mas
Cataguases, você sabe disso, nunca teve japonês. Aliás, teve. Em 1977 chegou o primeiro japonês em Cataguases. E esse cara ficou rico, é verdade. Sabe por quê? Ele vendia churros na Praça Rui Barbosa. E aí todo mundo fazia fila para comprar churros dele, mas não é por causa dos churros. É para conhecer um japonês. Primeiro, ele nunca tinha visto japonês. É sério, ele ficou rico mesmo e foi embora, claro, da cidade. Aí, bom, então para o Japão não dava. Os Estados Unidos era uma outra possibilidade. Mas os imigrantes que vão para os Estados Unidos, os brasileiros que vão para os Estados Unidos, em geral, eles querem ser absorvidos pela... Né, ele não se transforma em colônia, ele quer ser absorvido, e também não queria trabalhar com isso. E aí, finalmente, sobravam brasileiros em Portugal. Na época, inclusive, o Brasil ainda não era a primeira colônia, era a segunda, a primeira era cabo-verdiana, hoje já é a primeira, né? E então eu comecei a pensar, então eu vou colocar um mineiro de Cataguases indo para trabalhar em Lisboa. E aí eu fiz a proposta para eles, aceitaram. E aí, então, eu fui para Lisboa, já conhecia Lisboa, só que eu não conhecia a Lisboa que eu trato no livro, que era uma Lisboa, que você também conhece bem, você sabe, aquela Lisboa que não está nos guias de turismo, né? Que é uma Lisboa subterrânea. Então, quando eu fiquei lá nesse período, eu fiquei vivenciando a realidade dos brasileiros que trabalhavam, né, na construção civil, trabalhavam nos restaurantes, né? Os portugueses gostam muito dos brasileiros em restaurantes, porque eles falam que os brasileiros são muito simpáticos, né? Então, eles atraem público, né? As pessoas gostam muito dos brasileiros servindo às mesas, né? São os meseiros, né? Então, eu sentei, escrevi o livro e aí dei um chapéu, porque nessa época, então, a editora Companhia das Letras acabou. Eu acho que não tem cadeira, não. Acho que tem uma cadeira ali, talvez dê para você pegar. Não tem uma cadeira ali atrás? Ali, ó. Você não quer pegar aquela cadeira e sentar, não? Põe aí do lado dela, você vai ficar do lado dela do mesmo jeito. Ó. Não, é porque fica muito assim, ó. Então, na época, a Companhia das Letras já tinha também entrado no projeto e ela falou, olha, eu vou publicar os livros que eu achar que vale a pena publicar. Tanto que ela não publicou todos os livros, ela publicou alguns dos livros. Eu escrevi esse livro para mim. Como todos os livros que eu escrevi até hoje, eu só escrevi para mim. Eu escrevi para mim, e se a editora gostasse, ótimo. Se não gostasse, não tinha problema nenhum. Não ia ficar chateado. Então, eu escrevi uma história que não é uma história de amor. Não tem nada de história de amor ali. E também não se passava todo em Lisboa, né? Metade do livro se passa em Cataguases, metade em Lisboa. E aí o livro acabou saindo, a companhia quis publicar o livro, em 2009 o livro saiu, e em 2010 ele saiu em Portugal. E eu sempre tive um problema, porque, por contrato, a minha agente, que é na Alemanha, ela não deixa sair livro em Portugal que tenha qualquer mudança no texto. Nenhuma mudança. Porque eu leio o livro de Portugal aqui no Brasil sem nenhuma mudança, então, se eles quiserem ler meus livros, eles têm que ler sem mudança também. Só que eu nunca pensei que eles pudessem não mudar o texto, mas mudar o título. Isso não estava previsto. E aí o título saiu traduzido, né? Eles não gostaram do meu mineirês. Lá em Minas Gerais, nós temos nós chegamos a uma sofisticação, né, tal, que a gente não usa mais o pronome reflexivo, né? A gente não fala assim, fulano de tal se casou, isso não precisa, né? Porque se é fulano de tal, casou, né? Ou meu pai se chama, não precisa, meu pai chama fulano de tal. Não precisa falar se chama, se casou. E no caso também, me lembrei, não, estive em Lisboa e lembrei de você, só pode ter sido eu que lembrei, não precisa falar eu me lembrei. Mas os portugueses não quiseram isso e colocaram lá, eu estive em Lisboa e lembrei-me de ti. O problema todo é que esse título fica errado, porque o livro inteiro é um narrador que está em Lisboa, dizendo para alguém no Brasil que estava em Lisboa e me lembrei de você. Portanto, quando você muda esse registro para lembrei de ti, não é um brasileiro em Lisboa, né? Enfim. Mas aí depois o livro virou um filme, um longa-metragem, uma produção
luso-brasileira, né, dirigido por um realizador português chamado José Barahona, que também filmado metade em Cataguases e metade em Lisboa, um filme muito legal. E, na verdade, o filme acabou puxando de novo o livro, porque em 2010 ele vendeu, mas aí não aconteceu muita coisa. Mas quando o filme foi lançado, no ano retrasado, 2016. Quando o filme foi lançado, como era um diretor português, com pessoal, quer dizer, passando em Lisboa e tudo, aí eu acho que chamou a atenção de novo, e aí o filme puxou o livro. Vou só contar um fato que eu acho que você sabe e que é muito curioso, é o fato seguinte: esse livro, ele começa dizendo assim, esse livro foi escrito a partir... Não, na verdade, isso aqui é um depoimento do Serginho, que foi colhido no restaurante... como é que chama? Solados Galegos. Aí eu dou o endereço, no alto das escadinhas do Duque, no bairro Alto, etc. e tal. Esse lugar existe, né? Esse lugar existe mesmo. Todos os meus livros eu dou referências muito claras para eles. E quando o livro saiu em 2010 em Portugal, um jornalista, acho que é do Público, do Jornal Público, foi até os Solados Galegos e perguntou lá para a dona Rosa, que é a dona do Solados Galegos, falou: olha, está aqui escrito que esse livro foi entrevista que foi feita aqui nesse lugar e tal. Isso é verdade? Ela falou: claro que é. Eu me lembro desse rapaz, o Luiz, e esse Serginho sentados aqui, eles comiam coelho caçador, tomavam vinho e tal, rapaz. Aí tudo bem. Aí o cara escreveu isso lá. Aí depois, muitos anos depois, o Barahona foi procurar locações e ele imaginou que inicialmente ele imaginou fazer uma locação lá. Aliás, ele acabou fazendo uma cena lá. E quando ele chegou lá e conversar com a dona Rosa, falou: dona Rosa, meu nome é José Barahona, eu vou fazer um filme a partir de um livro que foi feito. Ela falou: não aguento, mas é verdade. Olha, ele sentava aqui, comia com não sei o quê. Só que isso é mentira. Isso nunca existiu, nunca sentei lá e fiquei conversando com o fulano lá, com o Serginho. Esse Serginho não existe, mas ela jura de pé juntos que nós sentávamos. Agora, tudo bem, agora virou, ele existe, né? Ele passou a existir, na verdade. Mas é isso, enfim. Acabaram essa pergunta, então vamos embora, todo mundo. Bora lá, pessoal. Aí no fundo, alguém? Ninguém quer falar. Todo mundo tímido, viu? Ninguém quer fazer mais perguntas. Então tá. Não, vamos lá, gente. Vamos. A Rita faz. Já vou ter que pagar 2 vezes para ela. Já vou ter que pagar 2 vezes, porque a combinação era uma pergunta, que já era me caro. Agora eu vou ter que pagar 2 vezes. Rufato, você teve o seu livro, Eles Eram Muitos Cavalos, traduzido para o alemão, não foi? E eu tenho acompanhado, eu não li ainda, esse escritor jovem, Giovanni Martins, da Favela da Rocinha. Dei uma olhada no que ele escreve. Você acha que... E também o livro dele já vai ser traduzido para o alemão. Você acha que lá fora, essa realidade transformada em literatura, através de uma linguagem artisticamente elaborada, é vista como? Por que, de novo, aí, porque o que esse menino narra é bem o cotidiano, né? Ele usa gíria, ele está contando o que acontece no cotidiano da favela, da comunidade. E que olhar é esse? Os estrangeiros gostam de ver as nossas mazelas transformadas em linguagem artisticamente elaborada? Como é que você vê isso? Não, primeiro, Rita, assim, na verdade, eu acho que essa ideia de que que seu livro vai ser traduzido ou que seu livro vai ser adaptado para o cinema, etc. e tal, é uma ideia que a mim não é nem um pouco simpática de princípio. Por quê? Porque isso é um acidente, entendeu? Isso, assim, valorar um livro porque ele é traduzido no exterior, para mim, é uma coisa muito provinciana. Eu me lembro que em 2005, quando Eles Eram os Cavalos saiu na França, e ele teve
uma projeção muito grande lá na França, a Folha de São Paulo, que não tinha dado uma resenha sequer do Eles Eram os Cavalos, até aquele ano, 4 anos depois do lançamento, deu uma página inteira dizendo que o livro tinha saído na França. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Porque, veja bem, sair um livro no exterior eu, pelo menos, não é um desejo meu. Eu queria ser lido no Brasil. Eu escrevo em português do Brasil, sobre o Brasil, e, portanto, o meu ideal, o que eu busco, né, é ter um público no Brasil. Né? Aí, o Eles Eram os Cavalos está traduzido para 11 países. Ele está em 11 países. Alguns países ele tem uma ótima projeção, na Alemanha, por exemplo, inclusive ele tem livro de bolso, aqui não tem, mas tem livro de bolsos na Alemanha, na Finlândia e na França. Eu vou trazer para eles, meninos. Já que não tem aqui, eu trago de lá. Mas, assim, isso não é garantia de nada, entende? Isso é uma visão colonizada que nós temos. Puxa, se saiu na Alemanha, deve ser bom. Isso é ridículo, sabe? Porque não quer dizer nada. Não é absolutamente nada. Eu acho que nós... assim, o que eu lamento verdadeiramente, e aí sim, eu vou chegar na sua questão, o que eu lamento verdadeiramente é que nós não tenhamos mais público no Brasil. Né? Quando a gente começou a conversar, eu falei, olha, nós que estamos aqui hoje, no sábado à tarde, sabe, nós somos assim, quase que uma seita, sabe? Se bobear, a gente pode fundar uma igreja, né? Uma igreja pequena, porque é cada vez mais raro gente que lê, que se interessa por literatura ou por arte de maneira geral. Né? Então, assim, digamos, esse mercado literário ele não é movido pelo que a gente pensa que é. Como é que funciona? Veja bem, o editor brasileiro chega lá em Frankfurt, é negociado 40% de todos os direitos autorais do mundo inteiro, no ano, são negociados em 3 dias em Frankfurt. Aí o editor brasileiro chega lá, vamos pegar aí com 100, qualquer coisa, 100 mil dólares, o que vocês quiserem, de 100 mil euros, qualquer coisa. Ele chega lá com 100 mil qualquer coisa para comprar direitos dos livros do exterior, tá certo? E ele compra, vai comprando. Aí chega um momento que ele fala assim, gente, até sem querer, fala, gente, é o seguinte, eu tenho um livrinho aqui, pô, já comprei 100 mil de vocês, você não quer levar isso aqui, não? Aí o cara, quanto que é? 2 mil? Tá bom, então eu compro. Entendeu? É assim que funciona. Agora, quem que a editora vai escolher para publicar? Aí depende de quem, né? Depende da cabeça lá de quem está lá na hora negociando. Então, assim, é muito essa história de publicar no exterior. Quem é o nosso autor que mais, né, publica no exterior é o Paulo Coelho. Né? E isso é um dado do mercado, não é um dado da intrínseca da qualidade de livro, é um dado do mercado. Né? Então, assim, não me fascina essa ideia, sabe? Ok, para mim é ótimo, porque eu ganho dinheiro com isso, evidentemente, que eu acabo viajando para fazer as divulgações do livro, então é ótimo, pessoalmente é ótimo, mas assim, eu não tenho nenhuma ilusão que isso não tem absolutamente nada a ver com literatura, isso é mercado, é outra coisa. Então, mercado é mercado, ótimo, é uma coisa que funciona, tem que funcionar. Que bom, sabe, que existam editores interessados, etc. e tal, mas, só para terminar isso assim, olha, você pode ter certeza, pode confiar em mim, o Brasil inexiste em termos literários no mundo. Ninguém tem a menor ideia, ninguém sabe nada a respeito da literatura brasileira, ninguém tem nenhum interesse em literatura brasileira no exterior, nenhum, é zero. Aí você fala assim, porque nossa literatura é ruim? Pois é, não é por isso. Não é por isso. É porque a literatura é um produto. E ela está diretamente ligada à importância que o país tem no mundo, importância geopolítica. Então, ou a língua, por exemplo, é muito melhor hoje ser um autor africano que escreva em inglês, de qualquer país, por mais desimportante que ele seja, do que ser brasileiro. Entendeu? Ou, é mais interessante você, por exemplo, você pode escrever qualquer coisa nos Estados Unidos que vai sair no mundo inteiro. Por quê? Porque os Estados Unidos mandam no mundo. Entendeu? A Inglaterra manda no mundo.
Então, é mercado, então isso vale. Só para você ver, lembrar, pega a relação dos prêmios Nobel. Até 1945, há um equilíbrio entre autores de língua inglesa, alemã e francesa, e os escandinavos, até por razões óbvias, e a partir de 45 você vai ver uma predominância absoluta de autores de língua inglesa. Aí você fala, nossa, será que os autores da língua inglesa começaram a escrever melhor, né, e os outros pioraram? Será que foi isso? Né? Ou foi que, em 1955, os Estados Unidos e a Inglaterra passam a mandar no mundo e ponto final? Então, é algo para a gente pensar sobre isso. Tem... Você... Boa tarde. Eu achei que você não ia perguntar nada, não é possível. Meu nome é Renata. Ano passado eu tive o prazer de fazer um perfil do Rufato como TCC, então eu fui a sombra dele por mais ou menos 6 meses. É uma sombra mesmo, andava... Mais de 6 horas de conversa, então agora eu nem sei muito bem o que perguntar. Mas eu gostaria de retomar uma pergunta que eu fiz naquela época e, enfim, ver se você tem uma nova resposta. Muitas vezes na literatura, você como um escritor ficcionista e trazendo muitas coisas da sua vida pessoal para a sua obra, você sente que a ficção é uma forma de você se proteger e proteger a sua história? Porque em Inferno Provisório a gente vê muitas coisas de Cataguases, enfim, a avó que morreu de solidão. Em De Mim Já Nem Se Lembra é um livro extremamente pessoal sobre a sua família. Como é que você faz para manter essa linha de ficção entre realidade e ficção? Então, Renata, eu não lembro o que eu respondi a você na época. Não, mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Que, assim, a primeira pergunta que eu faço para você e para mim mesmo, assim, primeiro, qual é a diferença entre realidade e ficção quando você pensa em memória? Né? Não tem. A memória é simplesmente você ficcionaliza a sua memória e você vai trazendo coisas ali que te interessam ou não. Né? Eu vou parecer inteligente agora, que é um momento, sabe aquele momento que eu pareço inteligente, eu cito alguém, aí todo mundo fala, nossa, ali vai citar alguém. Aí todo mundo falou, ele deve, né, citou alguém. Você está Santo Agostinho, aí vale, né? Santo Agostinho, imagina. Nas confissões dele, eu lembro disso assim, porque eu escrevi um texto que vai sair amanhã na Folha, que eu cito, por acaso, isso, então por isso que está muito claro, muito presente na minha memória, não é porque eu fico escrevendo as citações aqui, vou tirar. Que ele fala assim, que não existe, ou só existe o presente, não existe passado e nem futuro. Existe só o presente do passado, que é a memória, o presente do presente e o presente do futuro, que é a esperança. Né? Então, eu acho muito interessante pensar a partir desse ponto, porque, na verdade, a memória é uma construção. Né? Então, assim, quando você diz, e não é equivocado, que o De Mim Já Nem Se Lembra é o livro mais pessoal, e não é. E não é. Vou te falar porque e não é. Uma vez, eu estava, lá em Cataguases tinha um livreiro muito chato, ele era um velho comunista, muito chato, e todo mundo evitava ele, sabe? Quando ele passava na rua, todo mundo via para a calçada do outro lado, porque realmente ele era muito chato. E aí, uma vez, depois que eu publiquei o De Mim Já Nem Se Lembra, em que eu conto uma história, né, de Adema, né, de um meu irmão que vai trabalhar em Diadema como torneiro mecânico, e aí ele começa a mandar cartas para minha mãe, né, minha mãe dele, e falando como é que era a vida dele, etc. e tal, e nesse percurso das cartas, mais ou menos recontando a história do Brasil durante a ditadura militar. Muito bem. E o final do livro é trágico, ele morre, você deve lembrar, morre num acidente de carro. Muito bem. Aí, depois que eu publiquei esse livro, um dia eu estava em Cataguases, na casa de um amigo meu, e eu, quando eu estava indo assim, eu vi o fulano, o livreiro chato. Aí eu falei, vou passar para outra calçada. Aí eu passei para outra calçada, e que ele fez? Ele passou para outra calçada. E no que ele passou para outra calçada, ele veio na minha direção, virou, enfiou a mão no meu braço, assim, sabe? Que é uma coisa que eu detesto, é quando alguém põe a mão em mim, que eu não estava autorizada a pôr a mão. Ele enfiou a mão assim e falou assim, muito bom o seu livro, De Mim Já Nem Se Lembra. Muito bom, gostei demais. Só queria te fazer uma observação. O seu irmão, aquilo que aconteceu não foi daquele jeito.
Eu falei, como assim? Ele falou, não foi. Aliás, até hoje, eu juro para vocês, assim, uma das coisas que eu me arrependo de algumas coisas da minha vida, e uma das coisas que me arrependo é esse diálogo que eu vou contar agora para vocês. Ele falou assim, aquilo não aconteceu daquele jeito. Ele não morreu com um acidente de carro. Aquilo ali foi alguém da militar que tirou umas coisas lá do freio do carro. E, portanto, foi assim, não foi um acidente, foi um atentado mesmo aquilo lá. E eu, estupidamente, virei para ele e falei assim, você ficou maluco? Meu irmão morreu, nem foi de acidente de carro, meu irmão morreu eletrocutado. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, o quê? Mas a reação dele foi física. Ele me empurrou e partiu para cima de mim, quase que para me agredir, falando assim, você não tem direito de brincar com essas coisas e tal. E ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão. E tanto que nunca mais, assim, as pessoas falam, o Serginho, esse do Inferno do Steve Lisboa, voltou a morar em Cataguases depois dessa história toda. Eu falo, voltou, que bacana e tal. Porque assim, eu realmente não tinha direito de falar com ele que aquilo não era verdade, que aquilo era uma ficção. Entendeu? Mas parece que é o mais pessoal dos meus livros, né? Porque tem lá as cartas que nunca foram escritas. As pessoas falam, nossa, tem uma senhora que um dia eu encontrei com ela, não era minha vizinha. Ela não está aqui? Não está. Depois ele dá problema de novo. Aí, ela, descendo no elevador, ela falou assim, nossa, eu chorei tanto, porque aquelas cartas, eu fiquei imaginando a sua mãe, coitada, quanto ela sofreu e tal. E eu não podia falar para ela que aquelas cartas nunca existiram. Eu não podia, porque aí eu ia correr no mesmo problema, entende? Então, assim, essa ideia, né, do que é pessoal, da memória, de como que você transforma isso que é o material numa outra coisa, que é a literatura, né, que para mim é o momento realmente em que você está transformando o real, né? E às vezes, Rita, o meu problema com certa literatura é exatamente esse, que não há essa passagem, né, que fica ali, ela acaba morrendo no real ali, e ela não passa, não tem essa transcendência, não faz digamos, essa ultrapassagem da realidade para transformar em outra coisa, né? Então, é verdade, você tem razão. Isso, aliás, foram duas, né? Porque primeiro foi a própria editora, porque esse livro, na verdade, que hoje está, cadê ele? De mim já nem se lembra, está aqui. Que essa aqui já é a edição revista, reescrita, né? E que tem uma última parte que não existia no livro original. Mas quando esse livro saiu pela Moderna, pela editora Moderna, e foi boa essa lembrança, porque é exatamente isso. Eu escrevi esse livro, e depois, quando terminei o livro, entreguei o livro, eu fiquei torcendo para a editora não querer o livro. Porque eu falei, puxa, ela vai acabar colocando esse livro como... A ideia era fazer o livro para EJA, que é Educação de Jovens Adultos, né? É isso, né? E que era, na verdade, o interesse deles era vender a partida para esse público específico. E tudo bem, para mim, legal, mas eu sabia que fazendo isso, ele não ia circular em livraria. E foi o que aconteceu. Então, eu comecei assim a falar, puxa vida, né, pensando, eles podiam não aceitar o livro. Um dia eu recebo um telefonema, aí era a Maristela, grande editora, e ela virou e falou, Luiz, o livro ótimo, gostamos demais, está tudo certo, a gente só queria que você viesse aqui para você dirimir uma dúvida que nós temos aqui. Eu falei, ok, vou. Eu falei, o que será? Qual a dúvida que há, né? E aí cheguei lá, e a menina que era subeditora, que eu não lembro o nome dela, uma menina super bacana também, estava lá um advogado de direitos autorais da empresa, e a Maristela. Eu falei, olha, nós gostamos muito do livro, só tem um pequeno problema. Nós vamos ter que colocar uma coautoria. Eu falei, mas coautoria? Mas por quê? Ela falou, não, porque, veja bem, um texto do livro é um texto seu, mas os 2 textos finais são cartas do seu irmão, portanto, não faz sentido. E aí eu falei, mas seria eu que escrevi essas cartas. A menina, que era subeditora, ela ficou assim, não, eu chorei tanto, agora... Ela se sentiu traída, né? Bom,
Pois é, você sentiu traída também? Pois é. Mas, desculpa, mas... Obrigada. Que eles são casados, o meu amigo, ele é muito fã do senhor. Ele só não veio hoje mesmo porque ele estava trabalhando. Ele é muito fã. Aí eles me emprestaram. Lê que o cara é ótimo e tal. E eu, como leio muito, peguei o livro, né? De mim já nem se lembrar, e chorei, adorei. Li em 3 dias, nunca leio tão rápido. Aí cheguei, contei para ela, eu falei, nossa, emocionante. Ela falou, Carla, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, conta, minha filha. Ela falou, é ficção, tá? Eu falei, mas... as cartas do final, ela é ficção? Eu, não, mas é de verdade. Ela falou, não, Carla, é ficção. A gente conversou, eles falaram que foram num outro evento com você e que você contou, explicou, porque o marido dela também ficou indignado. Aí eu fiquei indignada, né? Eu falei, gente, eu preciso encontrar esse cara, porque ele precisa saber que eu fui traída. Eu falei, como assim que eu li? Eu chorei. Você tirou lágrimas de mim. Mas veja bem, isso não deixa de... Porque não deixa de ser verdade. Não, o que eu te diria é o seguinte, se meu irmão tivesse escrito as cartas, ele teria escrito essas cartas. Entendeu? Então, para mim, elas passam a ser verdadeiras. Mas aí eu passei a ser sua fã. Eu falei, cara, esse cara é magnífico. Porque, assim, tipo, ele me tirou lágrimas com umas coisas assim, com a ficção, e assim, eu fiquei maravilhada. Eu falei, eu preciso ler mais coisas. Aí eu fui ler mais coisas, assim, né? Aí hoje você vinha aqui, é um lugar que eu conheço, que eu venho, eu falei, não, eu preciso ir lá, eu preciso ver esse cara de perto. Muito obrigado. Porque eu falei, gente, e eu tô aqui falando com a minha amiga, eu trouxe minha amiga que nem conhece o seu trabalho, que agora vai conhecer. Que eu falei, não, você vai ler. Só que você contou, você deu spoiler do seu livro mesmo. Não, mas veja bem, tudo que eu disser aqui é bobagem. Sabe por quê? É que nem os autógrafos que eu faço, sabe? Quando eu termino de autografar, ninguém entende o que eu escrevi. Não é verdade? Ninguém entende. Aí a pessoa vem e fala, o que está escrito aqui? Fala, sabe, eu não vou te falar, sabe por quê? Porque vai descobrir. Você inventa. Entendeu? Então, assim, não é pelo fato de eu ter dito para você que as cartas não foram escritas, foram por mim, você fala, eu não acredito, e ponto final. Mas esse livro foi o que eu mais gostei. Eu achei, assim, maravilhoso, magnífico. Eu falei, nossa, o cara tem uma baita sacada, né? Eu falei, eu preciso ir lá. Aí, tipo, hoje surgiu a oportunidade, eu falei, eu preciso ir lá. Eu falei, de alguma forma, eu estava aqui, né? Eu falei, gente, agora você falou que a mulher se sentiu traída. Eu falei, nossa, somos duas, né? Então, porque eu também. Eu vou te dar uma terceira. Aí, quando um dia eu estava em casa, aí tocou o telefone, é um telefone do Rio. Eu vi lá no como é que chama aquilo mesmo? No Bina. Eu vi no Bina lá, Rio de Janeiro. E assim, eu quase nunca atendo telefone. Sabe? Eu falei, do Rio, o que será? Eu atendi o telefone, aí eu sou aqui da Biblioteca Nacional, eu sou fulano de tal, responsável pela ficha técnica do livro, né? E quando vai para a biblioteca, eles ficham o livro, né? E ela falou, olha, nós estamos com um pequeno problema assim, porque nós temos que fichar o livro e a gente tem que colocar a coautoria no livro. Isso depois que eu tinha, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque o livro é uma coautoria. Eu falei, não é uma coautoria. Ela falou, não, é uma coautoria. Eu falei, o livro é meu que escrevi, como é que você diz que é uma coautoria? Ela falou, e as cartas? Eu falei, olha, está escrito lá no começo, isso é ficção. Sabe? Fui eu que escrevi as cartas. Nem prestei atenção nesse detalhe. Pois é, mas não tem que prestar mesmo. A ideia é exatamente esta, porque a ficção ela é muito mais poderosa do que a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Se você quiser, por exemplo, eu tenho certeza que todos os anos saem livros novos de história, discutindo ou fazendo uma reflexão a respeito da história francesa ali do finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Todo ano, com certeza, sai vários livros a respeito disso. E todos os anos vão sair outros, escrevendo exatamente sobre o mesmíssimo período. E, curiosamente, ano a ano, cada um desses livros vão ficando velhos, vão ficando completamente defasados. Agora, se você for lá ver o Balzac, que escreve exatamente sobre esse período, ele escreveu daquela época, você lê hoje, vai ler 200, 300 anos, o mesmo livro, e ele compreende aquele momento sem defasagem nenhuma nem nada. Portanto, a ficção é muito mais real do que a realidade. Então, fique por isso mesmo, não se sinta traída.
Parabéns. Realmente, parabéns. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para te pagar. Ela que quer fazer. Não, porque eu era uma só, eu já ia pagar R$50, agora já fez duas, são 100. Aí você me quebra. Aí, o Antônio vai pagar metade, hein? Tem um conto no Inferno Provisório que me faz lembrar muito o Curtiço. E eu queria saber como que você pensa a sua escrita em relação à literatura brasileira, a tradição literária brasileira, e como que você pensa a tradição literária brasileira com o seu projeto literário? Uma ótima pergunta. Primeiro, sim, o Aloysio Azevedo, particularmente no Curtiço, é uma referência extremamente importante para mim. E você vai entender por quê. Mais ou menos começo da década de 80, quando eu fui morar em Juiz de Fora. O Zé, faz um para mim também, por favor. Quando eu fui morar em Juiz de Fora para estudar, e aí eu comecei a ler literatura brasileira, assim, eu já lia, mas eu comecei a ler com mais empenho, com interesses específicos. E aí eu levei um susto, porque assim, eu procurava e não encontrava as pessoas que eu conhecia. Não encontrava trabalhadores. É curioso, até hoje a literatura brasileira não tem trabalhador. Não é que as pessoas não têm profissão, elas têm profissão. Mas elas não trabalham naquelas coisas. Assim, o cara pode ser médico, mas quando ele está escrevendo, a medicina não existe no livro. Ele está falando de outra coisa. O cara pode ser engenheiro, pode ser qualquer coisa. Ela não existe, ninguém trabalha. Eu sempre ficava, na época eu ficava imaginando, de que essas pessoas vivem? Ninguém trabalha, sabe? Então, para mim, os personagens da literatura brasileira eram sempre uma coisa estranha, porque eles não trabalhavam, né? Então, como é que eles viviam? Eu não ficava imaginando. Obrigado. Aí, então eu comecei a tentar encontrar uma família na literatura brasileira que pudesse, digamos, que eu pudesse pertencer a essa família, né? Evidentemente que o momento histórico que eu vivi era completamente diferente do momento, quer dizer, da tradição da literatura brasileira. Mas, de qualquer maneira, onde estavam os trabalhadores? Aí, você, de vez em quando, encontrava, por exemplo, no Curtiço, você encontra lá um olhar sobre trabalhadores. Lá tem trabalhadores trabalhando, inclusive, né? Embora o Curtiço ali seja um momento quase que de passagem, porque ali ainda não existe, digamos, o que hoje transformou-se nas comunidades, nas favelas, não existia ainda, mas ali já é um momento de quase passagem, né, de um subúrbio para uma comunidade, ainda não é, né? Mas, aonde mais? Você tem um livro na década de 30 chamado Os Corumbas, de um autor do Sergipe chamado Amando Fontes, que tem personagens trabalhando em fábricas de tecido em Sergipe. Eventualmente você encontra, tem algumas coisas de sindicalistas, que para mim não é a mesma coisa, mas tem. O próprio Zé Lins do Rego tem no Moleque Ricardo, tem o Ricardo é um cara que vai para o sindicalismo e tal, mas assim, são muito poucos, são tanto poucos que você consegue citar, né? Então, eu, como vinha de uma família muito pobre, eu mesmo tinha trabalhado como operário têxtil, como torneiro mecânico, o entorno da minha família era toda de bairros operários. Aí eu comecei a pensar, puxa, já que ninguém escreve sobre esse assunto, eu quero escrever sobre esse assunto, né? Só que, para mim, tem uma questão que ela vai além disso, que é o seguinte: eu acho que o conteúdo é uma decisão importante, mas, para mim, assim, o mais importante ainda é a forma. E por quê? Porque, assim, embora essas duas coisas, elas são convergentes. Porque as poucas vezes em que se tentou discutir essas questões na literatura, elas geralmente
esbarravam neste problema, que era geralmente a literatura documental, uma literatura muito alicerçada no presente, e não conseguia dar esse salto. Vou te dar exemplos assim mais claros. Para escrever, eu queria enfrentar alguns problemas que eu via na literatura. Quais sejam? O primeiro era a questão da linguagem com que os personagens falam. As pouquíssimas vezes em que havia personagens pobres na literatura brasileira, quando o narrador ia representá-los, eles representavam falando tudo errado. E é curioso, porque se a gente fizer aqui, entre nós que somos intelectuais, bacanas, etc. e tal, e a gente gravar a gente falando, nós também vamos estar falando tudo errado. Mas, curiosamente, quando a gente vai se autorrepresentar literariamente, a gente conserta tudo, mas não conserta o dos pobres, o que é um imenso preconceito. Para mim, assim, é um enorme preconceito. Quer dizer, há uma divisão de classe social muito clara também na literatura, só por meio da linguagem. Segunda coisa é a questão da psicologia. Quer dizer, os ricos são complexos psicologicamente, né? Eles têm questões, assim, angústias existenciais, etc. Pobre não. Parece que pobre não tem angústia existencial. Quem disse que não? Quem disse que não? Eu me lembro que uma vez uma dessas vezes, infelizmente acontece todos os dias, uma mulher de uma comunidade perdeu o filho dela numa bala perdida ou com a polícia, e aí o repórter faz aquela pergunta inteligentíssima, né? Põe o microfone na boca dela e fala assim: o que ela está sentindo? Né? E aí ela responde o seguinte, ela fala assim: o que eu sinto é que o meu filho não pôde frutificar. Olha bem, não pôde frutificar. E eu ficava pensando assim, quantas pessoas de classe média, média alta, teriam capacidade de responder exatamente isso que ela respondeu: meu filho não pôde frutificar. Então, assim, era para combater esses preconceitos de linguagem, preconceito de psicologia, e um terceiro, que era essa questão de você tentar escrever sobre classe média baixa, sobre gente pobre, de uma maneira sofisticada do ponto de vista formal. E aí, não é só ele, mas, enfim, a gente pode lembrar do Oswald de Andrade, quando Oswald de Andrade era um sujeito muito curioso, porque ele era imensamente apaixonado pelas coisas que ele fazia, mesmo quando ele fazia as coisas erradas. E, num determinado momento, ele já tinha publicado os principais livros dele, né, o João Miramar e o Serafim Ponte Grande, e ele entrou no Partido Comunista. E quando entrou no Partido Comunista, numa reunião do Comitê Central, os comunistas lá falaram com ele assim: olha, agora que você está no Partido Comunista, então você agora tem que fazer uns livros mais fáceis, né, para o trabalhador entender, etc. e tal. E ele dá uma resposta para mim magnífica. Ele responde o seguinte: pelo contrário, o meu sonho é um dia fazer com que todas as pessoas possam comer do biscoito fino que eu fabrico. É lindíssimo isso, né? É lindo, eu acho assim, eu me arrepio quando eu penso nisso. E o que eu busco é isso, sabe? Eu acho extremamente preconceituosa e às vezes até mesmo fascista essa ideia de que você, para escrever sobre classe média baixa, você tem que rebaixar a sua linguagem, tem que rebaixar a psicologia, porque é assim que as pessoas compreendem. Eu acho assim, eu pelo menos, posso estar equivocado, claro, né? Eu posso estar absolutamente equivocado, mas eu acho assim, uma tragédia isso. Posso falar? Nesse campo aí do preconceito linguístico, eu tenho o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. Enfim, comecei a trabalhar um pouco com ela, a pesquisar, e aí ela lança o livro em 69, alguma coisa assim, aí ela começa a ganhar dinheiro com o livro, e aí ela sai da favela, né, do Canindé, ali perto do que hoje é o campo da Portuguesa, e ela vai morar em Santana, né, que na época era um bairro super, enfim, classe média e tal.
E aí ela vai para lá e aí ela lança o segundo livro dela logo depois do Quarto de Despejo, que foi traduzido, maior sucesso. Ela era chamada, enfim, para participar de campos literários porque ela estava ali falando da realidade dela. Não sei se todo mundo, enfim, chegou a ter contato. É um livro pesado, super denso, em formato de diário e tudo, enfim. E aí ela vai para Santana e aí ela vai escrever o segundo livro. E aí é quando ela escreve o Casa de Alvenaria. E aí, esse livro, ele é absolutamente rechaçado pela crítica, porque fala assim, enfim, aí todas as críticas estão na revista O Cruzeiro, né? Saiu na Folha, saiu no Estado, mas a pior delas está no Cruzeiro, e é que eles dizem assim, o livro é ruim, não, né? Ela tentou repetir a fórmula e não conseguiu, e agora ela lida com dramas de uma vida de classe média. Então, isso para a gente não é interessante, porque a literatura já está saturada disso, né? E aí eu fiquei pensando, bom, enquanto ela estava lá falando das arguras da vida, era um super livro, né? Então, agora que ela tinha saído, né, da condição de miséria e para elas outras questões estavam surgindo, então já não interessa mais, né? Enfim, então achei um pouco... E aí eu queria ler o Casa de Alvenaria, mas nenhuma editora aceitou, ela fez com o dinheiro que ela tinha, só tem 10 mil edições. E assim, tá R$400 para achar num sebo, por aí com muita, 400, 500 reais. Enfim, tô atrás, ver se eu consigo um mais barato. Mas era mais para ilustrar isso mesmo. Inclusive, tem uma... Enfim, só estou compartilhando um pouco sobre isso, que acho que é um reflexo muito marcante, inclusive de como a crítica literária vê essa questão do preconceito, né, e do que esperavam dela. E aí me parece que, numa dessas feiras literárias, ela quebrou o pau com o Jorge Amado. Né? Ela chamou ele, falou, você não entende nada, você não sei o quê. Enfim, e saiu só uma notinha nessa revista, eu não sei exatamente o que aconteceu, naquela época não tinha YouTube, não tinha transmissão ao vivo. Mas, enfim, ainda tenho curiosidade de saber o que aconteceu lá. Mas, assim, é só um reflexo aí para compartilhar um pouco eu vou te falar uma coisa, que isso não dá para comprovar, porque não é comprovável, mas dizem algumas pessoas que acompanharam o processo de edição do livro da Carolina I, do Quarto de Despejo, que, na verdade, o Audálio, que foi a pessoa que descobriu o livro e tal, ele reescreveu, piorando a linguagem dela, porque ninguém iria acreditar que uma favelada pudesse escrever de uma maneira mais sofisticada. Então, assim, que os erros que tem no livro não são dela, são dele. Não sei se é verdade, tá? Mas é possível. Porque ninguém iria querer comprar um livro que escrevesse direito. Exatamente. Por que não publicou os cadernos? Então, fica aí uma dúvida. Boa tarde, Rufato. Primeiramente, parabenizar você por uma coisa que até agora não falaram, que é a sua coluna no É o País. Acompanho e parabéns, obrigado, né? Eu já vi uma entrevista que você disse que muitos estrangeiros acabam conhecendo a realidade do país primeiro dessa coluna. Muito boa. E minha pergunta é em relação a você ter falado que nossa literatura é pouco conhecida lá fora, mas aqui dentro também, levando em conta que hoje nós temos um período muito fértil. Outro dia eu estava até discutindo com um amigo, mesa, né, sobre tanto de autores e autoras, né, novos e novíssimos, bons autores, uma boa literatura brasileira, tanto na prosa quanto na poesia, está aí, mas fica confinada a um grupo seleto, né, uma seita como nós aqui, e pouquíssimas pessoas. O que nos falta para que essa literatura ela chegue, né, para que o brasileiro leia mais, né, relembrando o Antônio Cândido, em questão o direito à literatura, da literatura com esse poder de fazer com que a pessoa, o indivíduo, saiba das opressões, né, por meio daquela figura ali, daquela personagem, por meio do que está sendo narrado. Então, o que nos falta para que chegue? E acho que a outra pergunta que eu também tenho tem como um autor ou autora se abster nesse cenário, nessa realidade brasileira e não falar? Tem como a obra não ter um conteúdo que, de certa maneira, seja político? Então,
Aí eu estava pensando, né, ou a gente fica num dualismo de autores filhos de pipoqueiro e de lavadeiras que são engajados, que trazem a realidade, e de autores ali que estão falando de dramas burgueses e tudo mais. Então, não sei se você conseguiu pegar a segunda pergunta. Obrigado. Não, mas veja bem, quer dizer, o campo da literatura é da liberdade, portanto, ela admite todos os discursos, né? Sejam, quer dizer, não há nenhum problema numa literatura que, enfim, vai refletir sobre os dramas burgueses, etc. Nenhum. Para mim, o problema é que não haja outros discursos, né? Que fique só nesse discurso, que é mais ou menos o que acontece hoje na literatura brasileira, mesmo quando exista, por exemplo, uma literatura dita marginal, né, e a gente cai de novo nesse problema que você estava levantando, que assim, ela é marginal, tem que ficar marginal, né? Ela existe para ficar marginal, ou seja, não é uma literatura, ela é um nicho de mercado, né? E então, quando você pensa nisso, aí você começa a imaginar por que é assim, né? Por que o mercado literário funciona dessa maneira? Olha bem, o mercado literário não é diferente do resto da sociedade, né? O resto da sociedade não quer fazer nenhuma reflexão de verdade a respeito das coisas que acontecem. Eu penso sempre, e se você acompanha as colunas lá, você deve lembrar de uma coluna que eu escrevi há um certo tempo, em que eu estava discutindo uma questão que para mim é cada vez mais óbvia, que é o seguinte: para você poder pensar em coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, literatura, né, você tem que ter, antes, resolvido algumas questões que são primárias, né? Quais são as questões primárias para o ser humano? Onde morar e o que comer. Olha, numa sociedade onde como morar e como comer e onde morar não estão resolvidas, o déficit de habitacional no Brasil direto é de 6 milhões de famílias, mas as habitações precárias, quase 50% da população brasileira vive em situação precária, né? Sendo que 6 milhões é déficit, 6 milhões de famílias, não são de pessoas, 6 milhões de famílias é déficit mesmo. E, por outro lado, se você pensar que a insegurança alimentar no Brasil atinge praticamente 52 milhões de pessoas, né? Ou seja, toda essa população ela está alijada, não é nem de ler, é participar da sociedade. E ela está preocupada de comer e de morar. São essas pessoas que gastam 4 horas para ir trabalhar, mas para ganhar um salário mínimo, né? Que este ano, né, o Temer deu R$24, não foi? Quantos foi? R$24 de aumento, não foi? No salário mínimo. Então, primeiro, nós teríamos que tentar resolver essa questão básica. Aí, depois que a gente conseguisse resolver isso, nós teríamos que resolver um problema, aí sim, um problema da educação, né? Que é a educação de qualidade para a cidadania, né? E não a educação para fazer vestibular, mas a educação para a cidadania, né? Que aí nós estaríamos, então, construindo um país que pudesse, mais à frente, ser um país de leitores. Mas nós não conseguimos nem resolver os problemas primários da população brasileira, né? Nem os primários. Então, acaba que nós vamos nos tornando uma seita cada vez menor, porque é cada vez mais interessante, eu acho, para quem manda no país, que tem uma população que não lê, uma população que se conforma com pão e circo, nem pão, com circo, né? E a arte tem esse papel exatamente o contrário, né? A arte tem o papel de incomodar, de questionar, de se posicionar, e ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. As pessoas são chatas. Nós vimos a Marielle que foi questionar a polícia no Rio de Janeiro e nós vimos o que aconteceu, né? Então, não querem que a gente faça isso. Então, e é muito triste você imaginar o seguinte, que a gente vive num país que ele é uma espécie de ilha, né? A gente tem muito pouco contato com o resto do mundo, por incrível que pareça, mais que você tenha contato, mas, no fundo, efetivamente, você não tem. Então, nós sempre
temos como parâmetro o próprio Brasil. As pessoas do Brasil falam assim, o Brasil tem as melhores praias do mundo, né? Mas quando você faz esse tipo de comentário, você tem que estar, quando você pensa são as melhores praias do mundo, você tem que falar em relação a quê, né? Porque senão não faz sentido. Mas as nossas falas, elas são sempre totalitárias, porque ela não é em relação a nada. As nossas praias são as melhores do mundo. Mas você não está comparando com nenhuma outra praia de um outro lugar. É um ponto. São pensamentos absolutos. Nossas florestas são as florestas mais lindas do mundo. Mas em relação aqui, não, em relação a nada. São, ponto. Né? Então, nós, aqui no Brasil, a gente tem esse problema que a gente vive mesmo numa ilha. E aí a gente acha que todos os lugares são iguais. Então, a gente acha que todos os lugares a imprensa é vendida, como aqui no Brasil. Né? A gente acha que todos os lugares o mercado literário funciona dessa maneira. Né? E não é assim. Quando você pensa, quando você começa a fazer relações, fala, não é bem assim. Né? Existem, nos outros países, existe uma mídia que não é vendida, né? Existe um mercado literário muito mais democrático. Né? O Brasil passa, neste momento, inclusive, no mercado literário, um afunilamento tão grande que isso é um grande perigo, porque você só consegue ter diversidade na literatura quando você tem diversidade no mercado literário. Agora, por exemplo, as editoras, quando elas vão se concentrando muito, cada vez mais elas precisam de dinheiro para reinvestir. Então, elas precisam ter certeza que aquele livro que ela está publicando vai vender. Porque, se não vender, aquilo é um grande prejuízo para ela. Então, elas começam a apostar só no óbvio. Né? E aí começa todo mundo publicar as mesmíssimas coisas. Né? E aí você vai perdendo a diversidade. Né? Então, passa muito por isso também. Aliás, assim, infelizmente, a coluna deixou de ser semanal, passou a ser mensal, né? Não fui eu que escolhi, tá? E aí, pessoal? Qual foi o livro que você rejeitou a capa 16 vezes? Não, todos. Quer ver? Vou te contar. Vou só falar dos da companhia, tá? Eles Eram Muitos Cavalos, a capa que saiu, ela deve ser a 7ª ou 8ª. E quando chegou num determinado momento, eu falei assim, faz o seguinte, coloca asfalto na capa. Sabe? E aí, mais ou menos, é isso que tem, asfalto na capa. Né? O de mim, já nem se lembra, foi mais ou menos uns 15, 16. Porque o que acontece nas grandes editoras, não é só nas grandes, não, mas principalmente nas grandes editoras, é uma linha de produção, né? De tal maneira que às vezes não, mas muitas vezes essa linha de produção não há uma conversa clara entre os vários pontos da linha de produção. Então, às vezes, o editor manda um briefing para o que vai fazer a capa. Né? Esse quem vai fazer a capa tem dezenas de capas a fazer, ele não vai ler o livro, evidentemente. Aí ele dá uma olhada no briefing, e a partir do briefing ele acha mais ou menos o que deve ser o livro. Né? Então, aí você começa a fazer umas coisas que você fala, peraí, calma lá, não é bem assim. Mas, assim, é a minha chatice, assim, porque eu interfiro em todo o processo do livro. Assim, eu rejeito as mudanças da revisão. Os revisores não gostam de mim. É uma relação conflituosa. Gostam, a gente tem uma relação, digamos assim, muito boa, mas muito conflituosa. Porque os meus livros não são escritos em português. E nem em português do Brasil. Eles são escritos em português mineirês. E aí, quando bate nisso, ele tem um ritmo que é diferente. E para mim, a pontuação, ela está muito mais a serviço do ritmo do que o contrário. Sabe? Então, assim, a pontuação, do ponto de vista estritamente gramatical, ela obedece a uma norma culta, bastante homogênea. Mas, quando você coloca
a pontuação a serviço do ritmo, aí ela muda. E se você não tiver sensibilidade para perceber isso, aí realmente você vai começar a fazer concertos que não são concertos, são desconcertos, né? Então, assim, eu acabo interferindo no processo todo. Esse livro aqui, nós tivemos um pequeno... Não foi, enfim, não foi culpa da pessoa, claro que não foi, mas, como eu estava falando do reflexivo, né? Ele usa muito poucos reflexivos. Ele só praticamente usa reflexivos quando é absolutamente necessário ou quando os personagens não são mineiros, como há casos ali. Mas eu sei usar reflexivo, né? A pessoa pôs reflexivo no livro inteiro, na primeira prova. E aí nós fomos todo o trabalho perdido, porque aí é um trabalho, né? A pessoa é o trabalho dela, portanto ela está trabalhando, ela está fazendo a coisa direita, ela está fazendo a coisa absolutamente correta, né? Só que isso bate num outro lado que assim ninguém avisou, sabe? Então, enfim, eu sou muito chato com essas coisas, sabe? Eu não sou chato quando às vezes as pessoas falam, não, isso eu não entendo. Eu não sou chato quando são apropriações do meu texto. Por exemplo, vai virar teatro, vai virar cinema. Isso eu não sou chato. Faz o que bem entender. Me paguem bem, mas faço bem entender. Tem que pagar bem também, né? Porque senão também não faz sentido, né? Porque aí é a leitura. A minha responsabilidade é no livro. Se alguém falar assim, mas eu achei aquele filme uma porcaria. Eu falo, o problema não tem nada a ver com isso. O que eu tenho? Eu não sou cineasta, eu não sou roteirista, né? Eu achei a peça de teatro muito esquisita. Também não tem nada com isso, porque não tenho nada a ver com isso. Agora, se falar, eu achei o livro ruim, aí eu quero, mas por que você achou ruim? Que você não gostou do livro e tal? E eu gosto muito de ouvir as opiniões das pessoas. Quando fui reescrever o Inferno Provisório, nessa edição aqui, que é a edição que está 5 volumes aqui, eu passei o ano de 2015 inteiras reescrevendo o livro. Aí, o tempo todo tinha no meu ouvido a voz de uma pessoa, de um leitor, não era um professor universitário, era um leitor comum, que fez uma observação que ficou o tempo inteiro no meu ouvido quando eu estava reescrevendo esse livro, que foi o seguinte: não foi nem aqui no Brasil, por incrível que pareça, foi um leitor na França que falou comigo assim, olha, eu gosto muito do Inferno Provisório, etc. e tal, mas eu queria fazer uma pequena observação muito carinhosa. Eu falei, não, pode fazer a observação que você quiser. Ele falou assim, olha, eu acho que às vezes você é muito preciosista. Às vezes, assim, é a impressão que eu tenho. Ele não falou isso, não, mas a imagem seria a seguinte. Imagina que eu estivesse jogando futebol, tá? Amadoristicamente, tá? E que a minha mãe estivesse lá lá vendo o jogo, e em vez de eu estar jogando para o time, eu estava jogando para minha mãe, para ela achar que eu jogo bem, sabe? Olha como é que meu filho joga bem, etc. e tal. E foi mais ou menos isso que ele falou. E com outras palavras, ele falou, às vezes eu acho que você, sabe, está jogando para a torcida, não está jogando para o livro, sabe? E aí, quando eu fui reescrever o livro, isso ficou o tempo todo no meu ouvido. Assim, olha, e aí ele tinha razão mesmo, tinha toda a razão. Então, quando eu fui reescrever o livro, eu fiquei observando onde que era necessário o meu preciosismo, onde ele era realmente só a minha mãe, para minha mãe aplaudir. Entendeu? Mas essa sua chatice de reeditar livro e reescrever e sempre refazer tudo não te torna um escritor menos produtivo, que também é uma preocupação grande de quem vive de literatura, de produzir literatura? Sim, mas eu realmente, assim, Renata, assim, eu nunca tive nenhuma pretensão assim, de agradar nesse sentido, assim, será que eu estou agradando, sabe? Eu não sei. Às vezes eu acho que eu estou e não estou, às vezes eu acho que eu não estou e estou, então eu não me preocupo com isso. Em termos de ser produtivo ou não, a minha grande preocupação, na verdade, foi fazer com que os meus projetos fossem honestos e verdadeiros, né? Então, assim, se eu escrever ao longo da minha vida 10 livros, honestos e verdadeiramente, tá bom.
Se eu escrever 15, está ótimo, sabe? Isso não é uma preocupação. Eu sei, você tem toda a razão. As pessoas querem... Assim, hoje, né, há uma necessidade muito grande de se publicar muito e de estar sempre, né, fazendo alguma coisa, mídia e tal. E isso, inclusive, causa um problema, porque, por exemplo, as meninas, as pessoas fazem tese de doutorado dentro do livro, dos 5 volumes, e aconteceu isso. A menina foi, agora, na Unesp, em Assis, há um mês atrás, ela defendeu o doutoramento dela sobre os 5 volumes, e sendo que esse aqui tinha saído. E ela me xingou pra caramba. Nossa, ela me xingou, falando, puxa vida, que sacanagem, agora eu estou defendendo o doutorado, e aí, como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu gosto muito de você e tal, mas eu não escrevi para você, sabe? E é verdade, eu não escrevi para ela, e eu não escrevi para ninguém, na verdade, eu escrevi para os personagens. Eu acho que eu tenho que ser verdadeiro com eles, né? No momento em que eu senti necessidade de rever algumas coisas aqui, é porque, de alguma maneira, eu acho que eu estava procurando a melhor expressão para as histórias que eu estou contando aqui, né? E então aí eu acho que eu estou sendo verdadeiro com o leitor, sabe? Mesmo que ele às vezes fala, puxa, mas eu já li aquele, eu preciso ler isso. Não preciso ler nada, não preciso ler. Se você quiser ler, se não quiser não ler, não tem problema. Mas eu estou sendo honesto principalmente com os personagens, né? Aí depois com o leitor. A Renata ela quer completar a Renata eu não paguei, não. A Rita eu paguei. Mas então essa sua tranquilidade de ser verdadeiro com seus personagens e com a sua história vem de a sua fonte de renda não ser a publicação dos livros, e sim os seus outros trabalhos. Você está complementando aquela... Não, então... essa é uma pergunta que as pessoas fazem para mim assim... Mas você vive de quê? Eu falo de literatura. Não, mas assim, com o que você paga as suas contas? Com literatura. Eu falo, não, mas como assim? Né? Aí eu sempre explico a história dos ovinhos. Eu tenho uma cestinha. Eu tenho que colocar um monte de ovinhos lá nessa cestinha para no final do mês pagar minhas contas. Cada ovinho desse vem de um lugar, né? Então, um pouco vem dos livros, dos direitos autorais aqui, um pouco dos direitos autorais fora, um pouco das palestras que eu faço. Essa aqui, por exemplo, não está custando nada para a livraria, mas, em geral, nesses lugares que eu vou, tem cachê. Né? Que mais? Um pouco da coluna lá do El País, que agora já não é mais semanal, é mensal. Que mais? Eu nem sei. Festivais literários, feiras de livros. Basicamente isso. Então, assim... que, na verdade, você me conhece, eu sou frugal. Então, assim, eu não tenho grandes pretensões na vida. Assim, eu não gasto dinheiro em botequim, por exemplo, porque eu não frequento. Eu durmo cedo, acordo cedo. Sem despertador. Então, acaba que... Eu mesmo faço meu almoço todos os dias. Né, Lu? Todos os dias. Meu almoço eu faço. Então, não tenho carro, não tem televisão. Nem você também não tem? Pois é. Sim. Então, assim, não tem muito um gasto alto, então não dá para sobreviver. Tem uns amigos que vão lá em casa descolar umas comidas de vez em quando, mas tudo bem, né? Mas quando eles levam um vinho, tá bom. Já é alguma coisa. E aí? Bom, o Rufato, não sei como é que vocês estão aí como é que o Rufato também tá de tempo. De repente, eu acho que o pessoal eventualmente vai querer pegar uns autógrafos seus aí com os livros. Enfim, mas a gente tem tempo aqui para... Eu tô, como o pessoal fala, eu estou de boa, né? Para terminar, sabe o que você podia fazer? Queria que você lesse pelo menos 2 parágrafos do Minha Vida, que é o conto que se abre esse livro em mineirês para a gente. Nossa, eu não sei mais ler mineirês, não. Porque nós temos uma... Deixa eu ver se eu não sei nem se eu consigo ver. Deixa eu ver.
Não consigo. Esses óculos aqui são de longe, eu não consigo ver. Então, você que é mineiro também, você pode ler, ué. Deixa eu ver. Nós temos uns 15 anos, mais ou menos, talvez até mais, nós descobrimos que vários amigos que estudaram na mesma época, em Juiz de Fora, em vários cursos diferentes, medicina, engenharia e tal, estavam morando em São Paulo. E foi por acaso, né? A gente encontrou, o fulano de tal está morando aqui, o fulano de tal está morando aqui, e acaba que nós começamos a nos encontrar todo mês para almoçar, num sábado por mês. E há 15 anos, já, que loucura, 15 anos a gente faz isso. Almoçamos, e quando a gente vai almoçar, somos todos mineiros, como eu disse, cada um é um médico, tem engenheiros, etc. e tal, e tem um casal que não é mineiro, é gaúcho, mas nós adotamos esse casal. E nesses almoços, assim, é um horror, né? Porque as pessoas passam, elas ficam olhando assim, porque a gente fala sem querer, não é intencionalmente, mas sem querer a gente fala em mineirês. E quando a gente sai de lá, causa um choque, né? Porque é muito estranho, né? As pessoas ficam olhando assim, o que estão falando, né? Deixa eu ver vamos ver se vai dar. Vamos ver. Bonito o seu óculos, né? Eu acho que vai dar, Zé. Sim. Vamos ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo. Não sei se eu consigo, não. Vamos lá. Para não ficar bobo, né? Então, vamos lá. Chama assim, Minha Vida. Agora tem um ano que mudando para nossa casa, o Paraíso. Ela não está pronta ainda. Falta emboçar as paredes de fora e pintar de dentro. Mas orgulhoso, meu pai fala que pelo menos não precisa mais de ter medo de ficar sem dinheiro no fim do mês para pagar o aluguel. Uma correria danada durante a construção. Todos ajudaram. No dia de bater a laje, os colegas do meu irmão da manufatura organizaram um mutirão. Parecia um caminho de formiga lá embaixo. Os que misturavam areia, cimento, pedra brita e água. Lá em cima, os que espalhavam a massa sobre madeirame. E entre uns e outros baldes transbordando, passavam de mão em mão até alcançar a escada. Eu mesmo, nesse dia, fiquei numa lufa-lufa sem fim. Montaram a bicicleta firme, freio contra pedal, pneu balão, que meu pai tinha comprado de segunda mão para mim, emendei várias viagens entre a Vila Tereza e o Paraíso, carregando saco de pão com molho de tomate e garrafões de quiçuca que minha mãe e minha irmã faziam. É mais ou menos isso. Mas eu perdi. É uma pena. Eu perdi. Mas eu escrevo em mineirês muito bem. Eu e o Gilmar, um outro amigo meu, nosso, que é engenheiro, a gente só se escreve e-mails em mineirês. Mas mineirês profundo. Não é isso aqui, não é mineirês profundo. A tal ponto que a mulher dele, que também é mineira, não entende. A Denise não entende os e-mails que a gente conversa. Que realmente é mineirês profundo. Bom, se tiver alguma pergunta a mais, estou aqui pronto para responder. Se não tiver, né, Antônio? Vamos aplaudir aqui o autor. Bom, então agradeço, Antônio, pelo convite e vocês todos, né, que estiveram aqui, essa paciência de estar aqui no sábado à tarde, né, com calor que estava lá fora, não sei se está ainda muito quente, mas estava, né? E, enfim, obrigado. E se alguém quiser comprar o livro, o autor vai agradecer muito, fica muito feliz, porque tem que pagar as contas no final do mês, né? E aí eu não sei, não quer. Ajuda a livraria também? Ajuda a livraria também, né? É lá fora? Não, a gente monta uma mesinha monta uma aqui. mesinha A gente vai aqui, montar então, uma mesinha aqui. tá ótimo. Valeu, gente. Obrigado. Poxa.